Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio do Roda e Avisa, esse podcast tão imprevisível que ele pode estar sendo gravado ao volante ou então em casa, sempre de improviso, sempre sem edição alguma, mas normalmente eu gravo por causa de um afã, de um desejo incontrolável aí de repente não só compartilhar algumas ideias com vocês, mas também de tentar articular isso de uma maneira que faça sentido até mesmo para mim. Muitas vezes são ideias que ainda estão ali meio borbulhando e eu, na hora de tentar contar essa história completamente sem roteiro, ela pode fazer mais sentido, pode inclusive crescer. A questão aqui é a seguinte, de uns tempos para cá nós vivemos em tempos de uma incerteza bastante razoável, em que muita coisa está mudando. Na verdade as coisas sempre mudaram, mas é que dessa vez a gente não está conseguindo escapar disso, né? Normalmente a gente arruma alguma maneira de ficar quietinho no canto para ver se a gente consegue se aposentar antes que a gente tenha que realmente embarcar em alguma coisa desconhecida. Mas de uns tempos para cá, essa incerteza na verdade gerou aí um mercado, ela virou uma oportunidade para a gente, não vou dizer oportunista, mas um pouco mais sensível e empreendedora, no sentido de explorar oportunidades aí de não só de dinheiro, de carreira, mas também até de visibilidade, gente que de repente está tentando servir como um farol, ou tentando servir como um exemplo, ou tentando servir como algum tipo de influência, para não dizer influência, na questão de carreira, simples assim. Eu estou com 55, a minha história pessoal é um quebra-cabeças em que eu tenho que fazer muito esforço quando eu converso com um recruiter ou quando eu converso com algum profissional de RH para tentar dar algum sentido nessa montanha-russa maluca, mas eu também, quem sou eu para falar sobre o assunto? Porque normalmente as pessoas que aparecem falando sobre isso são exemplos fascinantes, são pessoas carismáticas, são pessoas com alguma história de sucesso extraordinário que de alguma maneira nos inspira, e aí elas vão ali falar qual é a maneira que você deve gerenciar a sua carreira profissional, a sua vida profissional, etc, etc, etc. Eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado. Primeiro porque nós temos essa fragilidade, nós temos essa tendência a paga pau, né, realmente ficar boquiaberto diante de pessoas que são mais articuladas, que são um pouco mais esfuziantes, que são mais carismáticas, e a gente, por alguma razão qualquer, sei lá, faltou um update, aí, um Windows Update, para proteger a gente contra essa fragilidade. Eu ainda tenho uma tese minha aqui, que eu acho que existe uma espécie alienígena invasora que percebeu como explorar a nossa credulidade, porque a gente cai fácil em qualquer historinha açucarada. Mas, pois bem, abstraindo as minhas teses alienígenas, o que acontece nesse momento é muito fácil a gente se deixar encantar e se deixar seduzir, sobretudo porque as plataformas e mesmo as mídias, elas adoram, né, encontrar pessoas assim com esse poder de carisma justamente para tentar vender alguma coisa que empolgue as pessoas. A gente tem essa tendência natural a procurar histórias que empolguem, que deixem a gente otimista. Faz parte, eu também existem coisas que me empolgam, eu também sigo religiosamente as pessoas que me inspiram. Mas a questão aqui é a seguinte, vamos pensar aqui em carreira. Tá? Um dos discursos mais comuns hoje em dia é o seguinte, olha, é fácil, é só você se reinventar. Você tem que se reinventar continuamente, você tem que ter um portfólio de carreiras, você tem que estar o tempo inteiro... Você quem, cara pálida? Essa é a questão. Porque muitas vezes a gente esquece que quem está falando ali não necessariamente nos representa. Não necessariamente todo mundo é bem nascido, não todo mundo é lindo, não todo mundo é rico, não todo mundo é perfeitamente saudável, nem todo mundo é curioso, explorador, aventureiro, né, por natureza. Não, não, não. E aí é isso que me incomoda quando de repente um tipo de vida ou um estilo de vida que é possível, não só por condições materiais, sociais, econômicas, mas também até por uma questão de perfil, que essas condições se adequam, servem ou funcionaram para uma pessoa, para duas, para três, isso não quer dizer que isso resolva o problema de todo mundo. Né? A gente tem que levar em conta, é o que eu pelo menos acredito, que a humanidade não necessariamente
é a cara dos seus heróis, né? A humanidade, poxa, tem limitações, nem todo mundo tem estrutura emocional, afetiva, para ficar se reinventando o tempo todo. Como se, aliás, fosse possível, né, mesmo em situações completamente obscuras como agora, achar algum caminho sensacional. Claro que há esperanças, claro que há caminhos, a gente deve tentar. Mas o que me pega aqui é justamente e quem de repente é mais avesso à mudança? E quem de repente não tem condições de dar grandes saltos, porque cuida da mãe, cuida do pai, cuida de um monte de filhos, nem todo mundo pode ter essa vida freestyle, essa vida mais cowboy, essa vida aventureira. E aí, acontece que a maioria das pessoas tem condições e horizontes e potenciais que são completamente diferentes disso, né? Então, sei lá, essa opinião meio hegemônica de, olha, o mundo está mudando, então o problema é seu, se vira, você não conseguiu se virar, que pena, que engraçado, eu me virei, né? E isso, na verdade, faz com que a gente não questione se todas essas mudanças são tão positivas assim, se tantas mudanças, ou se essas mudanças são realmente necessárias, né? Se a tal da disrupção, se tal da concentração de renda no meio de uma empresa digital ou outra, se isso é realmente desejável, né? Para eles está ótimo, né? Mas não necessariamente isso é bom quando a gente pensa um pouco além do próprio umbigo, né? Se uma coisa que caracterizou os últimos anos, sobretudo para quem trabalha com tecnologia, foi a passagem de uma época de exuberância, né, de abundância, de muitas opções, para um ambiente mais pobre, muito mais pobre, simplesmente porque algumas poucas empresas ficaram ricas demais, né? A gente empobreceu o ecossistema em benefício de muito pouca gente. Então, quando você ouvir por aí alguém dizendo, olha, basta você se reinventar, e você se sentir culpado, você se sentir aquém, você se sentir incapaz disso, a culpa não é sua. Na verdade, existe aí um discurso que eu não acho que é muito justo, que eu não acho que é muito, inclusive, oportuno. A gente está justamente num momento em que a gente tem que repensar muitas coisas. Eu tenho encontrado inúmeros amigos meus que, por uma questão de opção, os caras foram para as cabeças e resolveram ser presidentes, CEOs, diretores, etc. e tal, alguns querendo ficar ricos, os outros querendo ficar poderosos e tal. Cara, e mesmo essas pessoas que estavam em posições de vanguarda, que estavam à frente em coisas inovadoras, estão tendo uma imensa dificuldade de se reposicionar. E talvez a maior dificuldade aqui, e é isso que acho que ninguém fala a respeito, não é tanto como se reposicionar para continuar sendo alguém super poderoso, super rico, super influente. A maior dificuldade para as pessoas é se readaptar a ser um cidadão comum, né? A voltar a reconhecer que a sua família importa, você tinha uma família, você tinha pessoas, você tinha amigos que de repente você deixou de lado. Então, o que me passa pela cabeça e que é o que me orienta hoje, né, que eu sempre tive uma dificuldade gigante de entender essas pessoas que fazem questão de olhar para um terreno simplesmente colossal, né, e falar, é tudo meu, é tudo meu. Por que a pessoa está acumulando tanto? Talvez a questão hoje seja justamente a gente, ao invés de ficar tentando se reinventar para perpetuar o mesmo modelo, é a gente parar um pouco para pensar o que a gente quer ser quando crescer, o que é mais importante para você. A minha aposta é que é alguma coisa bem roots, que é o quê? Seus amigos, as suas conexões, você poder viver uma vida mais leve, você poder viver uma vida mais solta, você poder viver uma vida mais em contato com a natureza, não necessariamente virar uma criatura corporativa predatória, né? Na verdade, eu acho que está mais do que na hora da gente parar de pagar pau para essas figuras que parecem super esfuziantes, né? Os machos alfa, as fêmeas alfa também, né? E voltar a reconhecer que nós seremos sempre versão beta, né? Sempre uma versão experimental, e que uma das coisas que nos trouxe até aqui foi justamente a conexão com outros seres humanos, a compaixão, né? A conexão com a natureza, um modo de vida mais sustentável, que isso, na boa, isso preenche muito mais. É o que eu tenho
Isso vai virar um artigo no LinkedIn, se bem que os meus artigos no LinkedIn, como eu não sou nem tão carismático, nem quis ficar tão rico e também não dou o segredo para absolutamente nada, costumam ter os algoritmos não favorecem tanto. Espero que essa reflexão tenha valido a pena. Um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, tem mais lá no rodaeavisa.com. Um grande abraço e até a próxima.